Entrevista do dia, com muito prazer, estamos recebendo aqui a doutora Estela Freire, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Pindamonhangaba e também da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pindamonhangaba. Ela fala sobre o Agosto Lilás, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Estela, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bruno. Marcelo que fugiu aqui. Bom dia, Marcelo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu até tinha comentado com o Bruno a responsabilidade de vocês em tratar esse assunto. Parabenizar aqui o programa por ter dado esse espaço e por entender a importância de trazer isso agora. A gente tem que falar sobre isso o ano todo, mas esse é um mês realmente de conscientização. Então, a importância da gente entender que esse é um papel de toda a sociedade, né? De todas as organizações, inclusive. Quando a gente fala sobre conscientização, obviamente é para todos, né? Mas principalmente para a própria mulher. Isso, porque o que a gente procura trazer no Agosto Lilás? Ele é tido como um mês de enfrentamento à violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, né? E por que é agosto? Porque foi em agosto que foi feita a Lei Maria da Penha. Então, essa lei ela completou agora 17 anos, ela está prestes a atingir a maioridade, né? Lembrando que é dia 7 de agosto, né? E lembrando que a Lei Maria da Penha é um dos melhores e maiores instrumentos jurídicos, não só do nosso país, mas do mundo, em relação à proteção à mulher. Então, assim, qual que é o intuito dessa lei? Prevenir e coibir. Então, esse é um mês então, que a gente faz todo esse trabalho de conscientização, em especial as mulheres, para que elas entendam, consigam identificar a violência quando elas estão sofrendo uma violência, e principalmente também ao resto da sociedade, porque às vezes essa mulher está sofrendo uma violência, ela não consegue falar, e se você você tem essas informações, você tem, sabe como buscar ajuda para essa mulher, você pode ajudá-la. Eu costumo falar nas palestras que a gente faz, nas rodas de conversa, que todo mundo ali é um multiplicador de informação. O Brasil é um país machista? Bastante, né? E culturalmente, né? E essa cultura, a cultura do machismo, que está enraizado no brasileiro, faz com que exista esse número enorme de casos de violência contra a mulher? Sim. A violência contra a mulher, ela nasce daí, né? Ela nasce dessa cultura machista, patriarcal, de que a mulher é propriedade, né? Então, por que eu limito o andar, o caminhar, a profissão, o dinheiro? Porque eu sinto que eu sou dono daquilo, né? E nós não somos um objeto, nós somos pessoas. Então, assim, uma sociedade que veio, através dos tempos, limitando todos os direitos das mulheres, por óbvio, uma pessoa que ela não tem acesso a direitos nenhum, ela é uma pessoa que não consegue ter autonomia, né? E aí ela fica realmente limitada. Então, essa cultura e também é uma cultura de violência, né? Uma cultura de violência às mulheres. Você falou em 17 anos da lei. Da instituição desta lei no país até agora, após 17 anos, esse número diminuiu ou ele apareceu? A gente estava até falando sobre isso, eu acho que tem, exato. Depois você pode até falar sobre Portugal, né, falar sobre a Europa, no número de casos depois da lei acabou, mas é claro, porque existem as denúncias. Então, o muito que estava no silêncio, muito que estava ali, né, escondido, né, cada vez mais, através da conscientização, os casos estão aparecendo. Não é que eles estão crescendo. Os números de denúncia aí que estão altos estão aparecendo, porque a cada dia a mulher ela vai criando coragem para denunciar essa violência. É isso, doutora? Exato, olha o meu sorrisinho pro Pedro aqui, da leitura bem muito correta que você fez da situação no todo. Então, a gente, não é que os números de casos aumentaram após não, nós tivemos instrumentos para que as mulheres pudessem procurar ajuda, né? Então, assim, nós não tínhamos, a DDM ela vem de antes da Maria da Penha, né? Mas, assim, a gente começa a divulgar a existência de delegacia das mulheres, a gente começa a divulgar os instrumentos, por exemplo,
coisas que não existiam antes da lei. Vou dar alguns exemplos. No caso de afastamento do agressor do lar. Isso não existia. Isso veio com a Lei Maria da Penha. Entende? Então, assim, antes a mulher ela era agredida, qual era a primeira coisa que ela pensava? Eu não vou procurar ajuda porque senão não vou ter para onde ir. E hoje a gente vem, a mulher vai lá, ela é agredida, ela recebe uma protetiva que afasta o agressor do lar. Sempre importante a gente usar a palavra agressor, porque a Lei Maria da Penha, ela protege mulheres. A vítima sempre vai ser mulher, mas o agressor pode ser mulher ou homem. Entendi. Entendeu? Então, assim, de fato, então, se eu tenho mais mecanismos, se eu passo a informar mais as pessoas, elas conseguem procurar mais ajuda. Né? E aí, claro, a gente vai ter um número maior de notificação, que ainda não é a real. Aliás, está muito longe de ser a real. E outro, porque essas previsões que antes não existiam, como, por exemplo, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, que antes não existia, ela começa hoje a identificar e entender que isso também. Então, hoje você vê os números de casos crescendo de violência física, mas a gente também tem as outras violências que também são passíveis de proteção, que ela também vai fazer esse registro de ocorrência, que antes a gente não fazia. A mulher ela era agredida psicologicamente dentro de casa e não entendia que aquilo era uma violência. Bruno? Doutora, fazer uma analogia, acho que para tentar direcionar a intenção da pergunta, aquela situação do peixe que quando está dentro da água, ele não sabe que está na água porque ele está imerso dentro daquele ambiente, né, daquela situação. A mulher que cresceu num ambiente violento, ela tem consciência que está sofrendo violência ou não, e como sair desse crescimento, dessa trajetória durante a vida num ambiente que começou a ser violento e começou e continuou a ser violento para ela. Então, assim, você colocou uma frase que cresce dentro da violência, né? Então, primeiro que a gente está falando, então, de uma mulher que provavelmente ouviu a mãe sendo agredida, portanto, cresceu dentro da violência, ou também sofreu a violência do próprio pai, né? E da própria mãe, porque, como eu disse, o agressor pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Então, e é aquilo que a gente está falando de identificação, né? Como é que eu vou identificar quando eu estou sofrendo uma violência? E como a pergunta era como eu também procuro ajuda, é isso, Bruno? Como que a pessoa percebe, a mulher percebe que está num ambiente de violência, sendo que desde pequena, desde criança, ela cresceu num ambiente assim. Exato. Então a gente começa aqui com a questão da informação. A gente costuma usar, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, um termômetro da violência. No caso de violência doméstica e intrafamiliar. E aqui já vou fazer uma pequena diferença entre uma situação e outra. A doméstica, a gente está falando de território mesmo, de espaço físico, né? Por exemplo, pessoas que dividem uma república, ali é um ambiente doméstico, né? Elas não têm relação familiar nenhuma, mas elas estão dentro do ambiente doméstico. E intrafamiliar, ela pode estar dentro de um ambiente doméstico ou não, porque, como o próprio nome diz, é entre a família. Então, pode ser com um namorado que mora em outra casa, enfim, com o tio, com o parente. Então, para a gente ter uma base aqui dessa situação da diferença da violência. E a mulher que ela cresce dentro disso, então, a partir do momento, como a gente está colocando aqui, a Lei Maria da Penha tem 17 anos. Se você começa a trabalhar a juventude, você começa já a trabalhar um novo olhar para aquilo. Uma identificação desde cedo das violências que existem, das formas de violência, para que ela possa se entender dentro daquele contexto. Acho que a questão é essa, é se entender dentro de um contexto, que é muito difícil quando você vem trazendo isso desde a sua infância, que aquilo fica sendo normalizado, né? A gente vai normalizando estar ali dentro, a gente vai normalizando o companheiro ou até mesmo o pai falar, você vai estudar para quê? Você não tem condição de estudar, você não sabe que você é burra, você não sabe que você não vai chegar a lugar nenhum com isso. E tem coisas que são verbalizadas e tem coisas que nem são. Investe na educação do filho, não investe na educação da filha. Sabe? Então, assim, e que é uma violência. Sabe? Então, assim, isso que eu citei aqui agora foi um exemplo de violência psicológica.
Você veja que as coisas são tão normalizadas que a gente tinha antes no Código Civil os deveres matrimoniais, entre os deveres estava a relação sexual. Estava o dever. Era um dever. E veja bem, se é um dever, então eu tenho que fazer querendo ou não. Relação sexual onde não há consenso é violência. Não interessa se você está casado ou não. Não é um direito. E nem é um dever. Sabe? Então, assim, a gente veio, através dos tempos, tem essa romantização também de certas coisas, sabe? Assim, de, não vou fazer nada porque é meu pai, ou não vou fazer nada porque é meu irmão e tal. Não, tem relações familiares que você simplesmente não tem que ter, e a gente tem que começar a entender isso. Porque ela traz dor. Nós vamos com o intervalo comercial da 99 FM e continuamos com a entrevista na rede social. Estamos entrevistando a Estela Freire, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos de Mulheres de Pindamonhangaba e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pindamonhangaba. Estela, as delegacias, a polícia, ela está treinada, ela está preparada para proteger, para fazer valer a lei, ou existe ainda um certo, vamos dizer assim, um certo comportamento que faz com que a mulher se sinta ali, sei lá, não desprotegida, mas mais tímida, mais insegura naquele momento, que é importante, que envolve a segurança? Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, para a gente contextualizar que as delegacias das mulheres, poucas atendem 24 horas, né? Aqui, por exemplo, na nossa região, até onde eu sei, não tem nenhuma. Que é uma delegacia especializada. Que é uma delegacia então, especializada. Ela não é incluída na pergunta, né? Aí ela vai para a delegacia normal. Comum. Não, aos finais de semana. Então, assim, de segunda a sexta a gente tem DDM, Delegacia Especializada da Mulher. Tá. Aos finais de semana. Sua pergunta era sobre delegacia comum. É comum. Se quando a mulher vai lá na delegacia, se ela se sente bem, ela se sente tranquila naquele momento, no atendimento. Na grande maioria, não. Em delegacia comum, não. Porque justamente a delegacia especializada, ela já vem com esse treinamento. Você veja, em Pindamonhangaba, nós temos aquilo que a gente chama de delegacia padrão. Então, na delegacia DDM, que eu estou falando, tá? Na DDM de Pinda, então lá nós temos psicólogo, assistente social e o projeto Recomeçar, que depois eu dou uma pincelada nele para vocês, que são advogadas voluntárias que atendem lá dentro, né, no convênio da OAB, e faz esse atendimento de esclarecimento e dá esse conforto para a mulher, já tirando algumas dúvidas. Então, assim, que é uma coisa que ela não recebe na delegacia comum, e você veja, aos finais de semana, e se vocês forem pegar uma estatística, vocês vão ver que a maioria das agressões, das violências graves acontecem aos finais de semana, porque ela tem uma ligação muito íntima com alcoolismo, com o uso de álcool, com o uso de drogas. E aonde chega no final de semana, ela não tem essa especializada. E ela se dirige à delegacia comum, que ela é, para a mulher agredida, um ambiente hostil. Doutora, em Pindamonhangaba, mas falando no contexto também geral, se você puder, promotoras legais populares também são importantes? Existe isso em Pinda? Em Pinda já existiu, hoje a gente está sem. Inclusive, a gente teve uma conversa, estamos com uma conversa agendada aqui com Taubaté. Em Taubaté tem, né? Para a gente retornar isso para Pinda. Ela ficou um tempo sendo feita, como quase tudo, durante a pandemia, de forma online, né? E aí o pessoal de Pinda começou a fazer de forma online, porque também, enfim, não ia fazer muita diferença, mas agora a gente já está fazendo esse trabalho e essa conversa para retornar o Promotoras Legais Populares para Pinda. A senhora puder até explicar para o ouvinte o que é e qual a importância dentro desse trabalho? Quem comandava as Promotoras Legais Populares em Pinda era a doutora Maria Rosimeire Gouveia, que inclusive que é hoje quem comanda o projeto Recomeçar, né? E a gente está aqui em Taubaté é a Maria Tereza, que é a vice-presidente da OAB daqui de Taubaté, né? Então, assim, mas a ideia dele é justamente isso, faz uma formação dessas mulheres em todo esse contexto de enfrentamento à violência e também aos outros direitos das mulheres, para que elas sejam isso, para que elas sejam multiplicadoras e elas possam atuar nas comunidades dela, trazendo essa informação e também auxiliando essas mulheres. Como é o projeto Recomeçar?
Esse projeto a gente começou ele, acho que em 2019, a gente começou com 5 advogadas. Hoje a gente já tem mais de 20. O que conseguiu, e tendo mais de 20, a gente conseguiu ampliar o atendimento dele. Então ele funciona na delegacia de Pinda, tá? Em Taubaté a gente ainda não tem isso. Ele funciona da seguinte forma: a gente atende das 9 da manhã às 11 da manhã, numa sala toda organizadinha, bonitinha, que a gente chama de sala lilás. Então, a mulher, ela chega na delegacia, já tem ali um cartaz, e também as meninas ali que recepcionam na delegacia já avisam: olha, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente tem aqui as advogadas plantonistas. Então, a mulher vai até nós, porque muitas vezes o que acontece? Ela não quer registrar a ocorrência porque ela não sabe o que vai acontecer com o filho. Nós estamos de volta nesse momento, doutora. Na 99 FM, estávamos com a entrevista na rede social, ouvindo aqui Estela Freire, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos de Mulheres, ou das Mulheres de Pindamonhangaba, e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pindamonhangaba. A doutora Estela Freire, nesse momento, estava explicando aí sobre o projeto Recomeçar, né, que tem um atendimento na própria delegacia, lá em Pindamonhangaba, numa sala especial preparada, né, chamada de sala lilás lá da delegacia, justamente para esse tipo de trabalho. E qual o trabalho que é desenvolvido, doutora, na recepção ali da pessoa? Primeiro as meninas da recepção da delegacia comunicam que tem essas advogadas ali para atender, porque muitas mulheres querem fazer o registro de ocorrência, o boletim, mas elas têm medo porque, como é que eu vou sustentar meu filho? E guarda essas dúvidas, né, que são comuns e pertinentes. Então ela é atendida pela advogada. Né? Exato, ela é atendida pela advogada e a advogada vai explicar para ela todos os direitos dela. Se for necessário, em casos que são necessários, a nomeação de um advogado, já é preenchida a ficha da triagem ali, que é a mesma ficha que é feita dentro da OAB, porque aqui eu ressalto, em Pindamonhangaba nós não temos defensoria pública. Então, ali quem funciona como defensoria pública é a OAB. É um convênio da defensoria pública com a OAB. Aqui em Taubaté, já é misto. A defensoria pública atende e também algumas pessoas vão pelo convênio. Porque é por conta da demanda. A Defensoria Pública, ela atende gratuitamente caso a pessoa não tenha condição de se sustentar. Exatamente como a OAB faz lá. Exatamente. É o convênio da assistência judiciária. Porque todo mundo está achando que a justiça sempre tem justiça de graça. Não tem, gente. É só se você realmente estiver ali dentro dos requisitos. Pobreza, três salários mínimos, salvo me engano, e temos outros requisitos lá. Então, e a mulher que ela preenche esses requisitos, já é preenchido ali a ficha para ela, e essa ficha já é encaminhada para a OAB para nomear um advogado. Então, o que isso evita? Revitimizar. A mulher passa na delegacia, conversa com a gente, passa na OAB e ter que ficar repetindo novamente tudo que passou. Doutora, qual é o perfil dos agressores? Tem perfil? Tem um... A gente tem uma discussão sobre isso, né? Tem um perfil, não tem? A gente tem umas características, tá? Primeiro, o processo, na verdade, eu diria que tem mais um modus operandi, aqui já é uma criminalista falando. Ele tem mais ou menos o mesmo modus operandi. Começa como? E é bom esses alertas, é bom as pessoas prestarem atenção nisso. Tem uma forma de agir. Começa primeiro afastando essa mulher do seu convívio social. Então, começa tirando da roda de amigos, depois começa retirando da família e vai isolando ela de uma forma que ela fique totalmente dependente desse agressor, seja emocionalmente, seja financeiramente, vai fazendo com que ela só confie nele. Isso é uma característica de início de agressão. Sabe? Porque a partir do momento que ela está isolada, ela não se comunica e ela não conta o que acontece. A agressão começa emocionalmente primeiro. Sim. Emocionalmente. Quando eu estava começando a falar aquela hora do termômetro, né? E aí acabei que não terminei de responder essa pergunta. Mas é justamente isso. Se você pegar um termômetro da violência, ele sempre, ele vai escurecendo, né? Então, assim, começa com isso. Começa com a agressão verbal, com a humilhação, com o psicológico, diminuir essa mulher, fazer ela se sentir menos, acabar com a autoestima dela, né? Então, fragiliza, né? Deixa a pessoa completamente fragilizada. Uma pessoa que está fragilizada, ela tende a acreditar em tudo, a ficar suscetível a tudo. Depois começam as pequenas agressões, assim, as ofensas verbais mais graves já, né?
realmente os xingamentos e etc. Depois começa as violências físicas, assim, de pequeno... eu vou usar uma expressão que, na verdade, também não acho que enquadre, mas, enfim, de pequeno porte, assim, digamos, né? O puxão de cabelo, o segurar o braço, prender pelo braço, segura forte, chacoalhão, puxar o cabelo. E, às vezes, a pessoa fala assim, mas ele só segurou meu braço com força, não foi tão grave assim. Não, é grave. É grave, né? Então, e aí, daí desencadeia, normalmente vai indo até chegar então, dificilmente, não é que não acontece, porque acontece, tá? Mas dificilmente ela sai do nada para uma agressão, para uma tentativa de feminicídio. Dificilmente. Normalmente dá sinais. Seja a perseguição, olha seu celular, não deixa falar com ninguém. A gente fala do crime de stalking, né? Que vai até o serviço, fica olhando, leva, vai buscar. Gente, eu já conversei com mulheres que elas tinham a quilometragem do carro marcada todos os dias. Para ela ver se ela estava levando, ela só podia levar o filho na escola e voltar. Então, se ela precisava até às vezes ir num supermercado, alguma coisa assim, ela chegava a ponto de deixar o carro parado na frente da escola e caminhar, andar até onde ela tinha que fazer alguma coisa e voltar e pegar o carro para poder ir. Isso pode ser um problema de saúde também dessa pessoa, desse agressor? Uma doença dele também ou não, doutora? Ou está enraizado na cultura dessa violência? Eu não entendo assim, Pedro, eu não entendo como uma doença. Eu também não. Sabe assim, eu não entendo como... Eu estou perguntando em matéria de pesquisa o que é feito. Com uma doença. Eu entendo mais realmente com uma junção do sistema, né? Não, e com a falta de políticas públicas. Por que eu estou perguntando? Porque às vezes, né, aquela pessoa é doente, aquela pessoa precisa ser tratada. Tem essas expressões, doutora, por isso que eu estou perguntando. Não, sim. A questão mais é assim, veja bem, se a gente fosse olhar pelo lado de uma doença, é uma pessoa que ela é agressiva. Por alguma questão patológica, ela é agressiva. Ela vai ser agressiva com todo mundo. Sim. Ela não vai escolher. Ou seja, ela tem um histórico. Ela não vai escolher. Né? Por que ela escolheu? Você sabe que uma característica, quando eu falo isso, todo mundo fica meio assustado. Uma característica muito grande de um agressor é que ele judia de animais. Ele judia de animais. E aí você fala assim, mas o que tem? Aí você para e pensa. Quando a gente fala sobre crime de feminicídio, por exemplo, a gente fala assim, feminicídio é quando mata a mulher. Não. A vítima é uma mulher, mas não tem que ser porque ela é mulher, em razão da condição de gênero dela. Exemplo, um assaltante entra num banco e atira, e nessa tiro, uma mulher foi atingida e morreu. É feminicídio? Não. Foi uma mulher que foi assassinada? Sim. É feminicídio? Não. Porque ele não ele atiraria em qualquer um. Não foi na condição de ser mulher. O feminicídio é na condição de ser mulher, é na condição de diminuir o gênero, sabe? Sim. Entende? É de menosprezo à condição, essa é a frase certa, é de menosprezo à condição feminina. Então, por isso que eu falo. E por aí você fala assim, uma pessoa que agride um animal, então, veja bem, uma característica, olha onde nos coloca. Sabe? Uhum. Por isso. Tem uma frase que fala justamente, eu não posso considerar uma boa pessoa aquele que agride um animal. Não é uma boa pessoa. Ele mostra o que ele é, ele mostra que ele está sujeito à violência realmente, né? Interessante a senhora falar sobre isso. Foi um prazer conversar aqui. Olha, temos papo aí para horas. Estela Freire, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Pindamonhangaba e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pindamonhangaba. Muito obrigado, viu, doutor? Um prazer receber a senhora aqui, viu? Pedro, posso... Pode, rapidinho? fica à vontade. Primeiro, eu queria só passar a mulher que está em situação de violência, que ela procure... primeiro, que ela não se cale. Essa violência ela não vai cessar. Então, busque ajuda. Quais os caminhos? Delegacia da Mulher, se ela estiver sofrendo a violência na hora, 190. Se estiver machucada também, 192. Disque 100 e Disque 180. Esses dois telefones caem em Brasília e faz a rede de apoio, a rede de proteção funcionar. Eles caem em Brasília e chega aqui, gente, e funciona.
Então, assim, e se você quiser, você vê que sua vizinha, alguém da sua família está passando por isso, você pode fazer essa denúncia de forma anônima nesse Disque 100, que a rede de proteção a engrenagem vai funcionar e vai chegar para salvaguardar a vida dessa mulher. Lembrando que quem ouviu a gente aqui hoje, passe essa informação adiante, porque as pessoas que transmitem, que multiplicam, elas salvam vidas. Às vezes a gente acha que é só um papel, não é. É salvar vida e eu tenho certeza que vocês aqui hoje fizeram isso também. Legal, muito obrigado, doutora. E a entrevista, né, completa aqui está no nosso canal no YouTube, Entre Pontos com Pedro Luiz. Pode procurar lá no meio do dia, lá já está postado lá essa entrevista interessante com a doutora. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, muito bom Pedro, dia. Bruno e Marcelo. Agora, e aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.